E aí, já parou pra pensar o que faz uma banda soar bem, como uma banda de verdade, e não só um monte de gente tocando ao mesmo tempo? Pois é, significa fazer música em conjunto. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A real é que não se trata só de tocar as notas certas no tempo certo. Existe uma química, uma arte e, por que não, uma ciência na hora de colaborar musicalmente. É essa mágica que transforma o som, e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. E aqui está o nosso conceito-chave: prática de conjunto. Pensa nisso como se fosse uma ponte. Sabe? É aquele momento em que todo estudo solitário lá no quarto finalmente se conecta com outras pessoas e vira algo muito maior. É hora que o eu vira o nós na música. Então, como é que se chega nessa tal harmonia? Olha, não é mágica, não. É sobre entender e respeitar alguns elementos que são, assim, fundamentais, inegociáveis mesmo. São eles que fazem um grupo funcionar de verdade. E esses elementos se resumem em 4 pilares principais. Primeiro, a função. Qual é o trabalho de cada um ali? Depois, o estilo, que é a linguagem que o grupo vai falar. Aí vem a dinâmica, que é o coração, a emoção da coisa. E por fim, o timbre, que é a cor do som. Cada um desses é uma peça crucial no quebra-cabeça. Bora mergulhar nos mais importantes. Vamos começar pela função. Imagina só a cena. Uma banda onde o baterista, como tá aí no exemplo da esquerda, quer solar o tempo todo. Ou então o baixista que deveria segurar a base resolve fazer melodia em cima da guitarra. A música simplesmente desmorona. Para a coisa toda funcionar, cada músico precisa sacar qual é o seu papel e se dedicar a ele. Agora, o estilo. Cara, isso é vital e essa citação da fonte é perfeita, né? Cada gênero musical tem sua própria linguagem, sua atitude. Cantar MPB numa banda de metal simplesmente não bate. E isso vale para todos os instrumentos. Se adaptar ao estilo é o que faz a música soar de verdade, autêntica. E a dinâmica? Pensa nela como a respiração da música. Não é só tocar alto ou baixo. São as variações de energia, de emoção e o silêncio. Ah, o silêncio faz parte da música. Tão importante quanto a dinâmica é o timbre, ou seja, a escolha dos sons. É como as cores dos instrumentos se misturam para criar uma paleta sonora única, garantindo que a guitarra não engula a voz, por exemplo. Juntos, esses 2 elementos dão vida e alma para a música. Ok, vamos virar a chave um pouquinho. Prática de conjunto não é só sobre técnica. Historicamente, fazer a música junto sempre foi uma força social muito poderosa. Vamos dar uma olhada em como isso rolou. O pulo do gato aqui é o acesso. Quando a música é ensinada e praticada em grupo, ela para de ser uma coisa de elite, sabe? Ela se torna acessível para muito mais gente. E mais do que isso, ela une as pessoas, não importa de onde elas vêm ou se são iniciantes ou avançadas. E olha só essa linha do tempo que mostra essa jornada incrível aqui no Brasil. Tudo começou lá na colônia, com as bandas formadas por escravizados. Depois evoluiu nos séculos XVIII e XIX, com as bandas militares e os primeiros grupos de choro. No século XX, o gênio Villa-Lobos levou isso para outro nível, sistematizando o ensino coletivo nas escolas. E hoje, instituições como o SESI e SESC levam esse legado adiante. A prática coletiva sempre foi um motor de cultura e sociedade no país. Um ponto alto dessa história toda é o canto orfeônico. A visão do Villa-Lobos era gigante, usar a música para criar uma alma coletiva, um sentimento de identidade nacional, ensinando nosso folclore e nossos hinos nas escolas. Uma ideia muito poderosa sobre o papel da música na união de um povo. Agora, um momento para a gente esclarecer uma coisa bem importante. Muita gente usa a prática de conjunto e ensino coletivo como se fossem a mesma coisa, mas não são. Vamos entender a diferença. A diferença é crucial. O ensino coletivo, que está aí na esquerda, tem o foco no processo de aprender, na inclusão. Já a prática de conjunto, na direita, foca no resultado final, na apresentação. É sobre pegar habilidades que já existem e juntar tudo para criar um som coeso. Os dois são super valiosos, mas os objetivos são bem diferentes. Mas afinal, por que aprender em grupo é tão eficiente? Essa citação do Keith Swanick mata a charada. Não é só sobre o que o professor fala. É a dinâmica social, é ver o colega tocar, é imitar, é até aquela competição saudável que faz a gente querer melhorar. Isso acelera o aprendizado de um jeito que a aula particular muitas vezes não consegue. Beleza, depois de toda essa teoria, que tal a gente ir para a prática de verdade? Se bateu aquela inspiração para montar uma banda ou um grupo, a fonte que a gente usou dá um guia bem claro de como dar os primeiros passos. Aqui está o mapa da mina. Primeiro de tudo, definam um objetivo. É hobby? É sério? Depois, escolham um estilo e achem as pessoas certas para essa jornada.
É fundamental que todo mundo saiba sua função e que o grupo tenha consistência, com ensaios regulares. E o último passo, que na verdade nunca acaba, nunca parar de estudar e evoluir, juntos. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Se a gente pensar que música é uma linguagem, a prática de conjunto é conversa. Não é só sobre tocar notas, é sobre se comunicar, ouvir, responder, criar algo juntos. Então, a pergunta que fica no final é: com quem vale a pena ter essa conversa musical?